TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E esse programa tem por conceito básico levar informações a todo o universo de professores de Mogi das Cruzes e região e todo o Brasil também, se o caso. E para tanto nós sempre trazemos pessoas de expressão dentro desse universo de ensino. Para tanto, nossa convidada especialíssima de hoje é a simpatia da professora Lucy Mendes de Melo Bonini. Lucy Bonini, prazer em tê-la aqui na TV Simpro, Lucy. Prazer é meu, né? É sempre muito bom a gente poder compartilhar o pouco que a gente aprende na vida com outros professores, né? É muito bom. Eu não quero cair na peixe de cabotinismo, mas conta um pouco de você. Bom, eu sou professora há 40 anos, né? Fiz 40 anos de profissão. Começou com 10 anos, então? Mais ou menos isso. Muito bom, acho que eu vou dizer isso das próximas vezes. Eu comecei com 19 anos, né? Eu completei 40 anos de magistério esse ano e eu sou uma pessoa muito feliz por ser professora, porque era isso que eu queria. Quando eu decidi por ser professora, eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu tinha decidido isso. Quando eu estava em torno dos 17, a minha família me tirou da cabeça. Não vai ser professora, porque professor já está desvalorizado, né? Eu falei, mas é isso que eu quero. Mas mesmo assim, eu acabei fazendo um vestibular que a minha família queria que eu fizesse, e um ano depois eu abandonei o curso e fui fazer o curso para professora. E sou feliz. Você é mestre e doutora em comunicações semiótica pela PUC. Eu fiz o mestrado e doutorado, assim, eu emendei tudo junto, comecei em 92, em 97 eu já era doutora. Eu fui uma doutora muito jovem, mas assim, porque eu queria continuar estudando, né? Porque, na minha opinião, aquele professor que para de estudar, ele para no tempo, né? Porque o conhecimento humano, ele vai muito depressa, ele caminha muito rapidamente. E se um professor para de estudar, ele para de ensinar. Existe até uma frase, não no universo de professores, mas entre lutadores de judô, que se fala que o faixa preta, ele é o faixa branca que não parou de treinar. Ah, olha que legal. Vou me lembrar disso pro resto da vida. Você tem atividades junto ao IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Dentro do conjunto da Politécnica, na USP, tem o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E lá eu sou uma professora colaboradora no mestrado em Habitação e Tecnologia e Planejamento. Eu trabalho lá com políticas habitacionais. Aqui na Universidade de Mogi, eu trabalho com políticas públicas de cultura, políticas públicas em geral. No IPT eu trabalho com habitação, com as políticas de habitação. Tem um monte de história para contar das pesquisas que eu faço tanto aqui quanto lá. Que tipo de pesquisa? Pesquisa voltada a quê? Então, a gente direciona a pesquisa para, no meu caso, são políticas públicas. Então, políticas de cultura, políticas de habitação, políticas de migração, políticas de refugiados. Então, assim, existem várias pesquisas que eu venho orientando ao longo já de 9, 10 anos. E para cada pesquisa tem um método científico, para cada pesquisa tem um sujeito, um objeto, né? Então, assim, eu tenho publicado muito nessa área de políticas públicas. Tem vários textos, se os nossos professores que estiverem nos assistindo quiserem conhecer um pouco do trabalho, é só colocar o meu nome lá no Google Acadêmico, que vão aparecer vários textos que eu publiquei, vários, principalmente os artigos científicos. Interessante, é só entrar então no Google, só digitar Lucy Bonini. Põe no Google Acadêmico, porque Sim. No Google Acadêmico vão aparecer produções acadêmicas. Com relação a esses métodos, a esses planejamentos, na área de imigração, desses imigrantes agora que estão... A gente publicou um livro, eu publiquei um livro com alguns amigos da PUC. Aliás, assim, é um livro que tem representantes de 11 países, que a gente fala dos refugiados. Eu não trouxe ele aqui, mas eu fiz um capítulo. Nós nos reunimos,
O livro foi escrito em 5 línguas diferentes: inglês, francês, espanhol, italiano e português. Tem gente do Brasil, de Portugal, da Itália, Estados Unidos, tem gente da Alemanha. Várias pessoas estavam preocupadas com os refugiados. Esse fluxo migratório, né? Com esse fluxo migratório no mundo. E então nós decidimos escrever um livro, e cada um escreveu na sua área. O meu capítulo fala sobre políticas públicas de acolhimento do refugiado. Isso é uma preocupação que eu tenho, não só na cidade em que nós vivemos aqui, mas na região. Nós sabemos que vários refugiados chegam todos os dias no Brasil de diferentes lugares. E a região do Alto Tietê, que é essa região aqui em que eu vivo, ela também acolhe refugiados. Então, assim, como eles vivem? Como que é essa mudança cultural? Então, assim, eu fiz um ensaio filosófico sobre essa questão da diversidade cultural e dessa entrada desse refugiado no país. Agora eu estou orientando uma pesquisa e essa minha aluna está fazendo entrevistas com pessoas refugiadas da Síria. Nós descobrimos aqui na cidade uma ONG que acolhe esses refugiados, procura estabelecer contato deles com pessoas para que eles arrumem emprego e para que eles tenham médico, para que eles tenham alguém que ensine a língua portuguesa, porque isso é importante, né? O acolhimento é importante. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente volta em instantes. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi recebendo hoje a professora Lucy Bonini, falando de uma série de coisas muito interessantes, esses planejamentos sociais aí, é muito interessante. Mas eu gostaria de falar de uma outra coisa, Lucy. Gostaria de falar sobre métodos científicos, a importância do método científico. Bom, a gente estava falando dessa questão de publicar livros, né, agora há pouco. Então, assim, o método científico é aquele que eu uso para poder fazer as minhas publicações, para poder escrever meus capítulos de livros, meus livros, né? Eu trouxe aqui para depois a gente falar dele. Mas o método científico é aquele que busca nos aproximarmos da verdade. Então, existem vários métodos de pensamento. Existe o filosófico, o religioso, o mitológico, mas é a ciência hoje em dia que nos aproxima um pouco mais da verdade. A verdade plena é difícil. É difícil. Mas o método científico, ele ensina você a observar, a levantar hipóteses, a fazer uma série de conjecturas e criar um método para você descrever e analisar esse objeto, para que aquilo que você apresente esteja um pouco mais próximo da verdade. Então, por exemplo, eu trabalho muito com pesquisa social. Então, determinado grupo de pessoas, eu preparo um questionário ou uma forma de entrevista, ou às vezes faço o que você está fazendo aqui. Deixa a pessoa falar e contar um pouco da sua vida, daquilo que você faz.
E aí a gente ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes. Quando a gente trabalha com história de vida, a história de vida é um método de pesquisa que a gente usa muito. Nós fizemos recentemente a história de vida de um imigrante japonês que mora aqui na região. E desse relato saiu uma dissertação, saíram alguns artigos científicos. E nós começamos a conhecer na história desse japonês tudo o que ele passou desde que a família dele chegou no Brasil até os dias de hoje. Ele já tem os seus 70 e poucos anos, o irmão quase 80, e foi conhecendo pela história de vida dessas pessoas que nós conseguimos traçar uma trajetória desses japoneses que chegaram, viveram em Santos durante um determinado tempo, e assim que a Segunda Guerra explodiu e que os japoneses invadiram os Estados Unidos, bombardearam Pearl Harbor, esses japoneses de Santos foram obrigados a deixar a cidade, né, por ordem do governo brasileiro, e aí eles subiram a Serra do Mar e chegaram em Mogi das Cruzes. E aqui eles encontraram outros japoneses e estabeleceram a sua colônia. Então, pela história de vida desse senhor, com 70 e tantos anos, a gente traçou uma história da migração japonesa aqui em Mogi das Cruzes. Isso vai valer um programa inteiro. Ai, que bom. Vai sim, sem dúvida. Que ótimo. Mas vamos nos estender mais. Eu gostaria que você caracterizasse, ou pelo menos esmiuçasse para a gente, o conhecimento confiável. Então, o conhecimento confiável é o conhecimento científico. Não é aquele que eu olho para o céu, assim, tem algumas nuvens carregadas e eu falo assim, vai chover. E se não chove? Não é verdade? Então, o conhecimento confiável é o conhecimento científico. Embasado em ele é embasado em fatos, em dados, em observação criteriosa. São observações criteriosas. Imagine que você vai querer descrever uma paisagem como a da Serra do Itapetí. Quando você olha, você fala assim, puxa, que linda, né? Olha, verde, linda, maravilhosa. Quando você senta com o olhar de cientista e observa todos os dias, você vai ver que naquela paisagem não tem só aquela floresta que a gente chama de floresta umbrófila densa. Você vai ver que existem em alguns pedaços, você vai ver muitas árvores de eucalipto. Então a gente sabe que aquilo lá foi desmatado e que o eucalipto foi plantado no lugar. Então, o conhecimento confiável, ele vem a partir de alguns passos. E um dos passos mais importantes é uma observação criteriosa. Depois que você observou tudo aquilo lá, você faz o quê? Você vai levantar uma hipótese. Então, qual é a hipótese? Então assim, será que a Serra do Itapetí já passou por várias devastações? Por que será que Então, assim, o conhecimento confiável é aquele conhecimento que vem a partir do método científico. E o que é o método? É a forma como você vai abordar. Como é que surgiu esse método? Nossa! Então, tem uma longa história. Eu posso contar várias histórias, né? Mas, assim, começa no finalzinho da Idade Média. Na medida em... Assim, existem várias variantes aí do método científico. No final da Idade Média, a gente já tem algumas experiências científicas. Vai aparecer, por exemplo, tem um sujeito chamado Paracelso. O Paracelso, assim, existe uma história dele que ele é meio mago, mas o Paracelso ele é a primeira pessoa que vai pegar o sêmen humano, vai misturar com o barro, porque ele quer ter certeza se o homem pode ser feito a partir do barro. Porque ele fala assim, nossa, Deus criou o homem a partir do barro. Então ele vai fazendo essas experiências. Então, por exemplo, as pessoas achavam no final da Idade Média que havia uma geração espontânea de vermes, por exemplo. A carne apodrecia e não aparecem aqueles vermes todos. Eles achavam que aquilo era geração espontânea. E pessoas como Paracelso, eles começam a observar
eles acham que aquilo não é. Por quê? Observa um dia, outro dia, vê a mosca depositando os ovos, e aí a eclosão dos ovos e vindo as larvas. Então, é bem aí pelo ano de 1400, 1500, que o mundo começa a ter um pouco mais de critério para observar o que acontece no mundo. Seria uma fase pré-gestacional da era industrial. Sim. Acho que dito dessa forma fica bastante técnico até. Não existe uma certa conflitância entre o método científico com os dogmas da Igreja Católica? Isso. Mas isso já, logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato de Mogi das Cruzes e toda a região. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, queira conhecer Lucy Bonini para conversar com mais tempo disponível, entre em contato conosco aqui no Simpro, na rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada. O telefone daqui é o 11 4799 7066 e 11 4799 1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br, lembrando que Simpro é com N de norma. E o site daqui é simpromogi.org.br. Nós estamos recebendo aqui a simpatia da Lucy Bonini para discorrer sobre uma série de coisas. No bloco anterior, eu perguntava sobre a conflitância entre esses métodos científicos e os dogmas draconianos, por sinal, da Igreja Católica. Essa pergunta é ótima. Mas assim, lá na Idade Média realmente foi um problema, porque a Igreja, ela detinha o conhecimento. Sim. Mas hoje é muito diferente. Sabe por quê? Porque hoje a Igreja ajuda a gente a fazer pesquisa. Olha só que bacana. Esse livro, Rezadeiras e Rezadores, da Festa do Divino. Isso. Para quem não conhece, a Festa do Divino Espírito Santo aqui de Mogi das Cruzes é a maior manifestação folclórico-religiosa da festa em consagração ao Espírito Santo. É a maior festa realmente do Brasil, é de Mogi das Cruzes. Só essa observação. É verdade. Então, a gente teve uma pesquisa, assim, pensamos, a Festa do Divino ela é muito grande. Existem vários atores na Festa do Divino. E um dos atores, um grupo de atores, são as rezadeiras e os rezadores. Eles rezam nas casas das pessoas, porque eles são devotos do Divino Espírito Santo, que se dispõem a rezar na casa das pessoas, né? E aí a gente queria saber quem eram essas pessoas. Então, eu participei do grupo durante um determinado tempo, depois eu fui convidada para ser rezadeira, né? E participo do grupo até hoje, das rezas até hoje na Festa do Divino. E nós resolvemos fazer uma pesquisa. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto. Esse projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade. Depois que ele foi aprovado, nós começamos a coleta de dados. 44 rezadeiras aceitaram participar das entrevistas. Então, nós fizemos uma entrevista com elas. Nós queríamos saber o que havia levado essas pessoas a serem rezadeiras, por que elas eram rezadeiras, qual era a importância e o que elas contavam de histórias sobre as rezas, sobre os milagres. E aí saiu uma dissertação de mestrado. Depois dessa dissertação de mestrado, nós, professores do mestrado em políticas públicas, nos juntamos e falamos assim, vamos fazer um livro? Porque assim, as pessoas lá fora precisam entender um pouco mais da vida dessas pessoas. Então, aquele grupo, rezadeiras, a gente tinha um diagnóstico, nós nos reunimos e fomos mais além.
E nesse livro, então, nós contamos esses 400 anos de devoção ao Divino Espírito Santo em Mogi. A gente discorre sobre a festa do Divino, sobre todos os eventos que acontecem, e a gente conta a história dessas rezadeiras. Então, o que nós descobrimos aí? As pessoas podiam ler o livro, e se elas quiserem entrar em contato aí com o sindicato, a gente disponibiliza o livro aqui para eles também. Então, o que nós descobrimos? Por que elas escolhem? Muitas por causa da fé, muitas escutam o chamado, muitas recebem o milagre. Quando o livro estava pronto, nós apresentamos o livro para a Cúria Diocesana de Mogi. E o bispo se interessou. Por quê? Porque tratava da festa do Divino, que é um evento grande, das rezadeiras, que eram muito... elas não eram tão conhecidas até então, um grupo de quase 300 atores sociais que o ano inteiro rezam pelo Divino Espírito Santo. As pessoas não sabiam muito bem quem era esse grupo. A partir disso, o que aconteceu? A Cúria nos ajudou a fazer o livro, a Associação para a Festa do Divino nos ajudou, a universidade, várias pessoas nos ajudou, a impressão, a produção, tudo que está feito aqui tem a mão de várias pessoas, tem o dinheiro de várias pessoas. Eu, assim, agradeço sempre muito, né? A reitora, o bispo, os padres que se envolveram mais proximamente com a gente, principalmente o padre Tiago, que ajudou bastante. E aí o que nós fizemos? Com o livro na mão, a pesquisa feita, nós fomos divulgando o trabalho das rezadeiras. E aí nós divulgamos esse trabalho na prefeitura de Mogi. E nós entregamos o livro e a justificativa disso para a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura, então, vendo a importância desse material, resolveu decretar as rezadeiras como um patrimônio cultural e material de Mogi das Cruzes. Então, assim, a gente tem, desde lá de trás, o método científico muito claro, iluminou um cantinho de uma verdade que a gente precisava, que ninguém sabia. Saiu a dissertação, saíram os artigos científicos, saiu o livro que popularizou esse saber, esse conhecimento confiável. E desse conhecimento confiável, a igreja que participou, a prefeitura, o que nós vamos ser agora? Nós vamos virar patrimônio cultural da cidade. Muito interessante. Agora, face à exiguidade do tempo, e em televisão o tempo voa, e quando o papo é gostoso, ele voa mais rápido ainda. É verdade. Eu gostaria de fazer uma solicitação a você. Pois não. Que você volte aqui para um outro programa. Voltarei. Então Fique tranquilo. Vamos aguardar. Vamos. Se quiserem falar com o Luci Bonini, entre em contato com o Simpro Mogi. O telefone 4799-1106 e a gente volta semana que vem.